No desespero de evitar um colapso demográfico, o governo do Japão vai lançar um programa para subsidiar famílias com filhos. Mas será que isso vai mesmo funcionar? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por Donda, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. Já há algum tempo, o Japão vem enfrentando uma grave crise demográfica. É certo que grande parte do mundo desenvolvido tem enfrentado problemas semelhantes, mas o caso japonês é especialmente grave. O Japão está cada vez mais se tornando um país velho. O país possui a segunda população mais velha do mundo em números relativos, perdendo apenas para o microestado Mônaco. Em números absolutos, porém, o Japão impera. Seus 35 milhões de idosos representam mais de um quarto da população do país. O número de idosos se explica pela qualidade de vida no país e pela típica longevidade nipônica. Porém, o aumento da representatividade percentual dos idosos na pirâmide etária do Japão se deve especialmente à brutal queda nas taxas de natalidade do país. No ano passado, o Japão registrou o menor número de nascimentos de sua série histórica, que começou a ser registrada no fim do século XIX. Foram menos de 800 mil nascimentos, quantidade inferior ao do ano de 1899, uma época em que o país tinha 1/3 da população atual. Mais uma vez, esse dado também não seria um problema se o número de mortes não superasse o de nascimentos. Contudo, não foi isso que aconteceu. No ano passado, o Japão registrou 1,5 milhão de mortes, quase o dobro do número de nascimentos. Isso representa, por óbvio, uma redução na população japonesa. Mas isso não é nenhuma novidade. Esse foi o 18º ano seguido em que esse fenômeno foi observado no país. A partir daí, uma série de problemas começam a se desenvolver no Japão. Como o número de crianças tem diminuído de forma considerável no país, diversas escolas já estão fechando as portas. Afinal de contas, a pequena quantidade de alunos torna suas atividades economicamente inviáveis. Dados de 2020 apontam para o fato de que mais de 40% das escolas de ensino básico no Japão tinham menos de 50 alunos naquele ano, portanto, na iminência de encerrar suas atividades. As famílias japonesas, por sua vez, tendem a preferir cada vez mais a cidade ao campo. Assim, a zona rural se torna cada vez mais vazia de crianças e jovens, o que cria uma série de outros problemas. E se hoje o país sente os problemas de um menor número de crianças, esse fato se transformará no futuro num menor número de adultos aptos para o trabalho. Ou seja, desenha-se no futuro do Japão uma tragédia econômica. Some-se a isso o rígido controle de imigração existente no país e você vai perceber que a escassez de mão de obra no Japão tem tudo para se tornar um problema sério. É por causa desse caótico cenário futuro que o governo japonês decidiu incentivar as famílias do país a terem mais filhos. E sim, estamos falando de incentivos financeiros. Nós já falamos sobre isso no vídeo. O Japão está a caminho de um colapso demográfico, link na descrição. Contudo, o governo japonês não apenas instituiu esse projeto naquela época, como agora está dobrando a aposta. Os burocratas do Japão estão mesmo desesperados. Em abril deste ano, o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida havia afirmado que o Japão está à beira de saber se pode continuar a funcionar como uma sociedade. Portanto, o governo resolveu agir. De acordo com o primeiro-ministro, serão adotadas políticas para combater a queda da taxa de natalidade em uma escala sem precedentes. O governo também vai criar medidas para aumentar a renda para os jovens e a geração criadora de filhos. Ao todo, está previsto um gasto estatal na ordem de 3,5 trilhões de ienes, ou 25 bilhões de dólares, enquanto durar essa medida. Os planos do governo japonês incluem subsídios
subsídios ainda maiores para quem tem filhos, bem como ajuda financeira para os cuidados pré-natais e também para o investimento na educação das crianças. Haverá também a promoção de jornadas de trabalho mais flexíveis e o incentivo à licença paternidade. Ainda segundo o primeiro-ministro, essas medidas visam combater a queda de natalidade no país, sem impor à população um fardo adicional. O fato é que essas medidas já têm sido adotadas, ainda que de forma parcial, mas seus resultados até o momento são nulos. Além disso, muitos já questionam a viabilidade econômica desse projeto. Afinal de contas, de onde vai vir essa grana? Não existe subsídio estatal grátis. Quem banca essa brincadeira estatal é, como sempre, o pagador de impostos. O governo japonês já possui a maior dívida em percentual do PIB do mundo. Portanto, é de se esperar que esses trilhões de ienes sejam pagos pela população produtiva do país. E aí, o problema do desânimo em ter mais filhos e, por consequência, aumentar os custos de sua própria família vai apenas crescer. O fenômeno da queda de natalidade observado no Japão é algo generalizado em todo o Ocidente desenvolvido. Isso faz parte de uma mudança cultural que começou a ganhar mais força em meados do século passado. O número de mulheres no ambiente de trabalho aumentou. Some-se a isso o desenvolvimento de métodos contraceptivos e fica fácil entender por que as famílias encolheram de lá para cá. Muitos desses países também convivem com um alto custo de vida, o que torna famílias numerosas muito mais difíceis de se manter. No Japão, as mudanças culturais foram ainda mais intensas. Muitos jovens japoneses atualmente não querem mais constituir família, coisa que sempre foi tradicionalmente bem vista no país. Além disso, os jovens já não buscam casamentos aprovados pelos seus pais, nem querem ter que trabalhar em período integral para sustentar uma família. Muitos, inclusive, estão se isolando do mundo real para viver exclusivamente no mundo digital. Já tratamos desse tema aqui no canal, no vídeo Hikikomori, os eremitas modernos do Japão, link na descrição. Outro problema adicional é o fato de o Japão ser um dos lugares mais caros para se ter filhos no mundo. O custo de vida no país é alto, os gastos com habitação são elevados e a economia do país se encontra estagnada há um bom tempo. De qualquer forma, independente dos motivos pelos quais as famílias optam por ter menos filhos ou simplesmente não tê-los, isso é um grande problema. O envelhecimento da população e o encolhimento da população economicamente ativa vão gerar um inevitável colapso financeiro em algum momento no futuro. Aí, a previdência social, a saúde pública e a própria existência do Estado japonês estarão seriamente comprometidas. Mas se esse é realmente um problema, qual seria sua solução? Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que o causador de toda essa confusão é o próprio Estado. A alta carga tributária em vigor no país e o progressivo endividamento de seu governo criaram um cenário econômico que dá poucas esperanças aos jovens. Nesse cenário decadente, onde um país rico patina no mesmo lugar há décadas, é difícil acreditar que os mais jovens realmente queiram se arriscar em constituir famílias numerosas. Se não houvesse o Estado, a coisa seria bem diferente. Em primeiro lugar, sem os impostos, a população seria muito mais rica e próspera. Porém, ainda que isso não resolvesse o problema da taxa de natalidade no país, haveria ainda outro fator a ser considerado. Sem o Estado, não haveria barreiras para a entrada de imigrantes. Se o povo japonês fosse próspero, mas a mão de obra fosse escassa, imigrantes de outros países se sentiriam atraídos para o Japão, onde poderiam tentar a vida com maiores chances de enriquecer. Se a população japonesa ficasse velha, imigrantes jovens de outros países viriam para balancear a situação. Como em qualquer mercado, trata-se de um sistema de oferta e demanda. Se existem vagas de emprego a serem preenchidas, mas poucos trabalhadores disponíveis, os salários tendem a subir. Salários altos atraem novos trabalhadores, inclusive de outras partes do mundo. A tendência é que no médio e no longo prazos, a população japonesa se estabilizasse de maneira econômica. Porém, o governo japonês prefere agir no outro sentido, intervindo ainda mais na economia e gastando ainda mais dinheiro. Essa medida atrapalhada e desesperada do governo japonês não
não apenas não vai resolver o problema, como vai piorar a situação econômica do país. Não se sabe de onde esse dinheiro vai vir e pode ser que esse projeto seja bancado por mais impostos. A população produtiva do Japão vai ser ainda mais penalizada, o que vai aprofundar ainda mais a crise demográfica pela qual o país passa. Até mesmo em questões de taxas de natalidade, apenas o livre mercado é capaz de dar as verdadeiras respostas que a sociedade demanda. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com seus amigos para difundir as ideias da liberdade. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!